porque é sinal que a palavra da graça está fazendo efeito na sua vida. Porque quando não há condenação, não há medo, não há peso, não há culpa, você consegue adorar a Deus livremente. E o que aconteceu hoje à noite é sinal de que isso está acontecendo. Você está sendo livre da condenação na sua vida. Amém? Quantos são livres para dizer amém aqui? Diga, eu sou livre para adorar a Deus. Eu sou livre da culpa. Diga, eu sou amado do Senhor. Amém? Aleluia. Antes de começar a palavra, eu quero só dar 2 recados. Um dos recados é o nosso retiro de casais em Caldas Novas. Ainda temos vagas, então você que ainda não fez a sua inscrição, me procure o seu líder, que nós vamos dar um jeito de levar você. Nós vamos parcelar, nós vamos ver o que pode fazer para te ajudar. É uma chance que você tem. Presta atenção, nós não estamos chamando você para passear em Caldas. Vai ter também um momento do passeio. É um retiro para casais. O seu casamento vai ser impactado pelo poder de Deus. Amém? Então você que tem o desejo de ir, nos procure. Nós estamos aqui à disposição. O outro recado é que semana que vem é culto de ceia. Amém? Eu quero convidar você a estar aqui conosco, que nós teremos um culto poderoso. É o culto onde você já faz isso, mas toda a família vai estar reunida para nós cultuarmos a Deus e participarmos da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Então os recados são só esses. São só, né? Não estou esquecendo de nenhum não, né? Então, tá bom. As inscrições para o cursão em CTL já encerraram, né? Não tem como você entrar mais. Nós vamos ter as próximas turmas agora em agosto, ok? E também nós estamos organizando para também disponibilizar para quem não pode estar vindo aos sábados, vamos ter o cursão e o CTL online, amém? Então eu vou organizar para gravar as aulas para também disponibilizar online, para quem às vezes não pode vir ao sábado, né, porque trabalha, você pode fazer durante a semana na sua casa. Amém, irmãos? Amém. É de Deus, né? Esse negócio é de Deus. O meu desejo é que toda a igreja aprenda a palavra de Deus, faça. Porque não é um curso para virar líder. Para ser líder, passa por eles, mas não quer dizer que só vai fazer o curso quem quer ser líder. Não, é quem quer aprender mais da palavra de Deus. Você quer aprender mais da palavra de Deus? Para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu benefício. Então, o meu desejo, a minha paixão é ensinar a palavra. Então, eu vou disponibilizar de todas as formas possíveis para você aprender. Amém? Você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar sobre vencer o desânimo. Vencer o desânimo. Isso é uma coisa que, se eu for perguntar aqui, quem alguma vez já ficou desanimado nos caminhos do Senhor? Deixa eu só ver, quem aqui, além de mim, já ficou desanimado? É unânime. É unânime. Então essa palavra é para você hoje. Esqueci recado, não foi? É verdade. É bem lembrado. A Rede Kids fez uma galinhada hoje e vendeu todas, graças a Deus. Então eu quero agradecer você que comprou, que ajudou, que serviu, que doou, que ofertou. Muito obrigado. Amém? Nós vamos usar toda essa arrecadação para investir no Ministério de Crianças, para fazermos o trabalho com ainda mais excelência, para que os seus filhos sejam abençoados. Amém? Então, muito obrigado você que nos ajudou de qualquer forma. Foram 97 que venderam? 97, foi? 95 marmitas. Glória a Deus. Então, voltando aqui para a nossa palavra. Então, desânimo é uma coisa que a gente vai lidar frequentemente. Talvez você esteja agora desanimado. Não vou perguntar, mas essa palavra é para mim e para você. Porque um dos ataques mais sutis do inimigo contra a vida de qualquer filho de Deus é o desânimo. Não sei se você tem percebido, mas eu tenho falado repetidamente nas últimas semanas, inclusive nas minhas lives, sobre alegria. Você percebeu isso? Porque o Senhor ele tem falado isso ao meu coração. O inimigo, nós estamos em um ano profético, um ano de restituição, onde nós veremos muitas restituições na nossa vida. Só que o inimigo ele vai se levantar para resistir isso.
Ele não quer que você avance, ele não quer ver restituição na sua vida. E o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz para travar o seu crescimento, para bloquear a sua vida, é roubar a sua alegria. É roubando a sua alegria. Eu acho que é a bateria já. Deixa de reserva aí. A primeira coisa que ele vai fazer para impedir você de avançar, de você experimentar o melhor de Deus, é roubando a sua alegria. É roubando o seu ânimo. É roubando a sua paixão. E isso é algo que você precisa lutar e vigiar constantemente, porque a sua paixão pode ser roubada. E ela começa a ser roubada quando você perde a alegria de servir a Deus. Quando servir a Deus, vir ao culto ou fazer qualquer outra coisa para Deus se torna algo comum. Se der eu vou, se não der tanto faz, para mim não vai fazer falta nenhuma. Isso é um sério sinal de um ataque espiritual na sua vida. Ele está roubando a sua alegria. Amém? Pastor, mas e a pessoa que está passando guerra, está passando tribulação na sua casa, não tem como ser alegre? É possível você, diante das circunstâncias, se alegrar no Senhor. Porque a vontade de Deus é que você se alegre no Senhor e não na circunstância. Me ajuda aí com a bateria. Amém? Diga amém. E o meu retorno sumiu. Aumenta meu retorno. Então, um dos ataques, vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Um dos ataques mais sutis contra pessoas, pastores, líderes, é trazendo Opa! É para você acordar. É trazendo desencorajamento e depressão. Muitos estão esperando resultados, e o que causa isso? Muitas vezes você está esperando resultados, esperando respostas de orações. E uma das coisas que rouba a sua alegria, que traz o desânimo, né? É quando a promessa é adiada. É quando demora a se cumprir a promessa que Deus fez na sua vida. Entra ano, sai ano, e você olha e fala, cadê? Por que não está acontecendo? Aí você olha para o lado e vê irmãos recebendo, testemunhando grandes bênçãos, aí você, cadê a minha? Que dia que vai chegar a minha vez? E isso acaba que vai desanimando você. Ou simplesmente, quando ataques espirituais, eles são constantes na sua vida e parece que não acaba a guerra. Né? Você está enfrentando muitas tribulações, às vezes no seu casamento, na sua casa, na vida financeira. Parece que é um vale de escassez financeira que não tem fim. Você já tentou de tudo, você já mudou de emprego, você já economizou e parece que você não vê uma saída para a provisão financeira na sua vida, e isso acaba roubando o seu ânimo. Tudo isso são ataques espirituais. Só que o grande problema, o mais grave, é que muitas vezes, no meio desses ataques, você acaba se amargurando contra Deus e acaba achando que é Deus que está causando isso. E você fica questionando Ele, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado para eu estar passando por tudo isso? Presta atenção, não foi Deus que causou isso. Deus está do seu lado. Pastor, mas se Ele está do meu lado, por que Ele não faz nada para mudar? Eu não sei a resposta, eu sei que Deus é com você. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, não importa o tempo que vá demorar. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Então, tudo isso acaba roubando o nosso ânimo, roubando a nossa alegria, e acaba trazendo prostração. Né? Mas eu quero falar algo para você. Talvez o que eu vou te falar não é nenhuma novidade, mas eu vou relembrar você que Deus, Ele quer restaurar a sua alegria e o seu ânimo novamente. E uma das coisas que Deus vai restituir este ano é a sua alegria de viver. É a sua alegria de servir a Deus. É a sua alegria de estar na casa e na obra de Deus. Ele vai restituir na sua vida. Amém? Você crê nisso? Diga, eu creio. Então eu quero falar baseado na vida de um homem de Deus, um poderoso homem de Deus chamado Elias. Pega a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Deixa aberto no versículo 2. Trocar o microfone? Continuar falando. Amém? Então, Elias foi um poderoso homem de Deus que fez muitos milagres. Então, antes de eu começar a falar sobre esse desânimo que ele passou, eu quero contextualizar você de tudo que Deus fez através desse homem de Deus. Quem aqui conhece a história de Elias? Poucos, então eu vou contar para você de novo. Amém?
Então, a palavra de Deus fala que Elias era um profeta. Lá no versículo 2 diz o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, ele era alguém que vivia pela fé. Era alguém que tinha o senso da presença de Deus. Era alguém que dependia de Deus para tudo. E quando Deus dava uma ordem para ele, ele obedecia e ia. Ele era aquele que obedecia a direção que Deus dava para ele. E aqui no versículo fala que Deus deu uma direção para ir para um lugar onde Deus ordenou, porque lá corvos iriam sustentar ele. Os pássaros chegavam, ele levava pão e carne para ele, era sustentado. Porque ele estava no lugar onde Deus designou. Aqui vai o primeiro princípio para você. A provisão de Deus está no lugar onde Deus mandou você ficar. Por mais que possa parecer lugares improváveis, esteja no lugar, esteja convicto de que você está no lugar que Deus mandou você estar. Porque a provisão de Deus está lá. Amém? A provisão de Deus está no lugar designado pelo Senhor. Amém? Então você não pode olhar o natural, não tem uma visão natural, porque aonde Deus te estabeleceu é aonde Ele vai suprir você. Se você crê, ajuda aí que o retorno está horrível aqui, está falhando toda hora. Se puder mexer nos cabos aqui, eu preciso de ajuda, urgente. Então, o lugar onde Deus estabeleceu você é o lugar onde Ele vai prover. Se você tem convicção que a cidade que você está foi Deus que colocou, aqui é o lugar da provisão na sua vida. Amém? O grande problema é que quando vem as dificuldades, nós queremos olhar para saídas de forma natural. E nós queremos, olha para mim todo mundo aqui. Aleluia. Deixa Ele consertando lá. Amém? Não desvie o seu foco. Nós queremos achar saídas e usar a própria convicção, o próprio achismo para encontrar uma saída. Não, primeiro você tem que entender, você está no lugar onde Deus mandou você estar? Você está na igreja que Deus colocou para você estar? Você está na cidade onde Deus mandou você estar? Você está no emprego onde Deus mandou você estar? Se você tem convicção disso, a provisão está lá. Mas saiba de uma coisa, lá vai ter ataques espirituais. Lá vai ter resistência. O fato de ser de Deus não quer dizer que será fácil. Muito pelo contrário. Pelo fato de ser de Deus, vai ter muitos ataques, muita dificuldade. Amém? Então não fique olhando com o natural. Se fosse de Deus era mais fácil. Se fosse de Deus eu não estava passando esse tanto de coisa. Eu estou passando esse tanto de tribulação é porque não é a vontade de Deus. Não tem uma visão natural. Se está tendo levante espiritual, resistência, é um grande sinal que você está no lugar certo. Diga amém. Por quê? Porque ele foi sustentado, mas chegou um momento que a fonte secou. A fonte se secou e ele teve que ser mandado para outro lugar. Aqui vai outro princípio para você. Deus ele vai sustentar você no lugar que Ele estabeleceu, mas não quer dizer que será para sempre. Você tem que ter o discernimento de saber quando Deus está mudando a direção do vento para você ir para outro lugar. Não quer dizer que Deus colocou você em um lugar, em um emprego, em uma profissão, em alguma circunstância, Ele vai prover você lá, mas não quer dizer que é para sempre. Você tem que saber o momento de sair. Você tem que saber o momento de identificar que a fonte secou. Deus está enviando você para outro lugar. Mas saiba o momento. Não quer dizer que porque está difícil, porque está escasso, que quer dizer que secou. Não. Saiba ouvir e ter discernimento da voz do Senhor, quando Ele vai mandar você mudar a direção. Amém? No versículo 8, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe. Ou seja, o Senhor falou com ele. Ele não achou que deveria sair, ele ouviu de Deus, quando deveria sair e mudar de lugar. Veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha com água para o beber. Vou resumir a história porque o texto é grande, eu vou falar de 3 capítulos de uma vez. E ela foi pegar e o profeta insiste mais uma vez, quando você vir, traz também comida para mim. E ela falou, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite e um pouco de farinha. Eu vou fazer para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque não temos mais nada. Mas Elias virou para ela e falou, não tenha medo.
faça como eu te falei, porque assim diz o Senhor. O azeite não vai faltar e a farinha da sua casa não vai faltar jamais. Estou parafraseando. Meu retorno sumiu de novo. Me ajuda, mesa de som. Está horrível aqui. Não estou conseguindo me ouvir. Agora voltou. Amém? Mas você está me ouvindo bem, né? Esquenta não. É resistência. Obrigado, irmãos. Vocês são uma bênção. Onde eu estava? Da multiplicação. O profeta falou da parte de Deus, não vai faltar, vai multiplicar. E ela obedeceu e ela experimentou de um milagre sobrenatural. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que Elias, o tempo inteiro, ele foi direcionado pelo Senhor para ser boca de Deus e um instrumento de grandes milagres. Amém? Amém? Logo depois, no capítulo 17, no capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, ao 3º ano, dizendo: vai, apressa-te, Acabe, porque darei chuvas sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Aqui foi outra direção que Deus deu para Elias. Foi quando ele subiu no monte e fez o que as pessoas chamam de desafio dos deuses, quando ele, sozinho, contra 400 profetas de Baal, fizeram o grande desafio dos deuses. Você deve conhecer essa história. Elias falou: vamos ver qual Deus que vai responder, se é Baal ou se é o Senhor. Então ele manda os profetas preparar o altar, colocar o sacrifício, e eles começam a orar durante horas e nada acontece. Depois Elias chega a vez dele de demonstrar o poder do Senhor, e ele manda preparar o altar, coloca 12 pedras, coloca o sacrifício em cima, e para mostrar o poder de Deus ele manda jogar vários baldes de água para encharcar todo aquele sacrifício. Não sei se você sabe, madeira molhada não pega fogo. Amém? Vai sair, em nome de Jesus. Sumiu de novo. Mas eu vou falar pela fé. Você está me ouvindo, né? O importante é você me ouvir. E ele orou. E caiu fogo do céu e consumiu todo o sacrifício. A madeira molhada consumiu a água. E houve ali uma grande demonstração. Pode deixar, não vai. Agora vai voltar ao normal. Pode ficar tranquilo. E houve uma grande demonstração do poder de Deus. Mais uma vez ele foi usado poderosamente pelo Senhor. Só que aí, o rei de Israel, chamado Acabe, ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Diga Jezabel. Jezabel era uma mulher maligna, endemoniada, que ela era sacerdotisa desse deus Baal. E ela andava com todos esses profetas malignos que Elias tinha enfrentado lá no monte. E quando ela fica sabendo, capítulo 19, versículo 1, a Bíblia diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã estas horas não fizer a tua ouvido o que fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então aqui começa a minha mensagem para você. Elias, então, ele foi usado poderosamente pelo Senhor para fazer grandes milagres. Ele sempre teve senso da presença de Deus. Aquilo que Deus ordenava ele fazer, ele fazia. Só que depois que ele fez esse milagre extraordinário de fazer fogo cair do céu, a rainha endemoniada, maligna, faz uma ameaça para ele: do jeito que você fez com esses profetas, eu vou fazer com você, eu vou matar você. Só que aí nesse momento você vê a palavra de Deus, já não diz que o Senhor disse para ele, direcionou. Ele, por conta própria, por causa do medo, fugiu. Quando ele chegou no versículo 4, diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias chegou a uma situação de prostração. Ele desanimou por causa do medo, de ameaças.
Para você ver que gigantes da fé, como Elias, usados poderosamente pelo Senhor para fazer milagres, ele teve um momento que ele desanimou também. Quando eu leio histórias como a de Elias, eu fico mais consolado, porque eu penso, se Elias, que tinha uma fé daquele tamanho, ele passou por momentos de desânimo, quem dirá eu? Só que eu quero mostrar para você na palavra de Deus qual foi o processo que Deus levou ele a superar o desânimo. E ele vai fazer isso com você também. Mas o que causou o desânimo? Eu já te falei algumas coisas. Mas na vida de Elias, a primeira coisa foi o medo. Elias teve medo. Ele foi intimidado pela ameaça da rainha Jezabel. E muitas vezes a intimidação na sua vida, ela pode causar o medo e consequentemente o desânimo. O que pode causar intimidação? Quando a necessidade é maior do que a sua realidade. Você tem uma grande necessidade, você olha a realidade e você tem medo de não dar certo. Você tem medo de não conseguir suprir as necessidades da sua casa. Você tem medo de não conseguir alcançar os seus objetivos. Você tem medo de ser deixado na mão. Você tem medo de passar necessidade. E muitas vezes a necessidade ou o desafio, muitas vezes não sempre vai ser maior do que os seus recursos. Nós olhamos para as circunstâncias e olhamos para a nossa realidade, o nosso coração acaba se enchendo de medo, de intimidação. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Você chega na sua casa, ou chega lá no seu trabalho, as coisas estão difíceis e você acaba permitindo o seu coração se encher de intimidação. O que é intimidação? Quando o inimigo consegue roubar a sua atenção. É quando o inimigo consegue roubar a sua alegria. É quando ele consegue roubar a sua paz. É quando ele consegue causar medo em você. Todo mundo aqui já teve ou tem medo de alguma coisa. Mas ele sempre vai fazer isso para tentar tirar os seus olhos do Senhor e focar no grande problema que você tem. Isso consequentemente vai trazer intimidação e medo. Diga, o medo rouba minha fé e consequentemente a minha alegria. Amém? Então, Elias, ele teve uma visão natural, ele perdeu o senso da presença de Deus. Você precisa sempre ter um senso da presença de Deus. Eu tenho falado repetidas vezes, porque é muito importante isso. Na sua caminhada cristã, você não pode tirar os seus olhos do Senhor, daquilo que Deus falou. Porque se você sempre olhar para as circunstâncias, sempre você vai ser paralisado pela intimidação, pelo medo. Mas você precisa manter os seus olhos atentos naquilo que o Senhor falou. E o que Deus tem falado para você nesses dias? Ele vai guardar você. Ele vai restituir você. Ele vai suprir você. Mas você olha para as circunstâncias, vem o medo. Mas na sua boca sempre tem que estar uma palavra de fé que você precisa liberar. Então não importa o que você tem passado na sua boca, ela tem que estar sempre com uma palavra de fé. Uma palavra de ânimo. Eu não sei como vai resolver, mas o Senhor sabe, e Ele vai prover aquilo que eu tenho precisado. Eu não sei como eu vou sair desse problema, mas o Senhor pode fazer. Eu não sei como eu vou ser curado. Eu não vejo recursos, eu não vejo possibilidade, mas para Deus nada é impossível. Amém? Só que o problema é que você se cala. Você não pode se calar diante do problema. Amém? Entenda isso. Diante do problema, você não pede para Deus tirar. Você ordena que saia. A sua fé, ela é ativada quando você fala. Você está me entendendo? Diga amém. Quando você se cala, quando você para de orar, você está permitindo o inimigo agir. Então tem circunstâncias, tem problemas na sua vida que ainda não foram resolvidos. Por quê? Porque você ainda permite. Pastor, eu não permito, eu não quero isso na minha vida. Como que eu sei que você permite? Você está calado. É muito ruim quando o inimigo ataca a nossa família. Mas é muito pior quando o homem da casa se cala no meio dos problemas. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Diga amém. Você é a voz profética dentro do seu lar.
A mulher é a intercessora, mas você é a voz que comanda. A mulher pode orar e interceder pela sua família, mas você tem que abrir a boca dentro da sua casa. Não se cale diante do problema. Todas as vezes que você se cala, o inimigo vai agir. Você está dando autorização. Você precisa se posicionar e orar. Pastor, eu poderia resumir toda a palavra nessa única coisa que eu vou te falar. Como que eu venço o desânimo? Ore. Mas eu vou te dar outros caminhos também. Mas o principal é orar. Por isso que ele sempre vai atacar para roubar a sua alegria, a sua paz. Porque quando você não está alegre, você não tem ânimo para orar. Quando você não está em paz, você não tem ânimo para ler nada, para meditar na palavra de Deus. Quando você não está feliz, nem no culto, nem na cela, nem em lugar nenhum você quer ficar dentro de casa fechada. Isso é uma opressão maligna. Não estou dizendo que você tem demônio dentro de você, mas a sua mente está sendo atacada constantemente para te bloquear. Você precisa entender que você precisa se levantar contra o problema. Você precisa resistir contra a resistência. Amém? Diga amém se você está entendendo. Não deixe qualquer coisa roubar o seu ânimo de fazer a vontade de Deus. Não deixe qualquer coisa roubar a sua fé, a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Não perca esse senso. Não se cale. Diga, eu não posso me calar diante das circunstâncias. Não se cale. Não se cale. Pastor, eu vou falar o quê? Fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Deus nos ensina isso na sua palavra. Quando ele foi criar todas as coisas, a Bíblia diz lá no versículo, Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas total sobre a face do abismo. Aquilo que Deus estava vendo era o quê? Trevas completa. Mas ele viu e falou o que ele queria ver. Ele disse, haja luz, e houve luz. Amém? Você acredita que Deus, ele mora dentro de você através do Espírito Santo? Você tem a mesma autoridade dos céus para ligar e desligar, para governar sobre a terra. Então, quando há doença, você precisa dizer, haja cura. Quando há necessidade, você precisa abrir a boca e falar, haja provisão. Quando há contendas dentro do seu lar, você tem que dizer, haja paz. Quem governa essa casa é o Senhor Jesus. Mas se você fica calado ou murmurando ou só apenas chorando, chorar não é errado. O problema é quando esse choro é de medo, de intimidação. Que se você for para chorar, que chore na presença de Deus, mas não com medo. Abra sua boca e declara, haja vida, haja paz, haja alegria, haja cura. Amém? Seu casamento está ruim e você está ficando calado, não se calem. Sua fé está sendo minada, você está esfriando e você tem se calado, não se cale. Amém? Fala um amém mais alto. Amém. Estou te dando a chave para você vencer o desânimo. Não se cale. Quando você se cala, o diabo começa a agir. Pastor, mas mesmo eu orando, ele vai agir. Vai, mas ele não vai ter poder para persistir e vencer. Mas quando você se cala, ele vence. Ele começa a vencer. Por isso que é muito importante que da sua boca saia palavras de vida e não de morte. Que da sua boca saia palavras de fé e não de incredulidade. Que da sua boca saia palavras de gratidão e não de reclamação. Diga, eu preciso parar de reclamar. Eu sei que nós somos tentados principalmente quando as coisas demoram. Mas o Senhor, ele sempre tem uma palavra de consolo. O problema é que a gente não para ouvir. Mas ele sempre tem uma palavra de consolo no meio da dor. Há poucos dias, mais uma vez atacado no desânimo, a respeito da promessa que o Senhor falou. E eu orei, por algum instante veio o desânimo, mas eu fui orar ao Senhor, aprendi a fazer isso. Aí orar, a buscar no Senhor o renovo. E eu falei para o Senhor, Senhor, até quando eu vou ter que esperar o milagre para ter o meu filho? E Ele falou, está mais perto do que você imagina.
Senhor sempre tem uma palavra de consolo para você. Quando você chega diante dele, ele vai consolar você. Porque o problema é que nós achamos que a nossa crise, a nossa reclamação, a nossa depressão, ela nos afasta de Deus. Não. Deus não tem problemas com as suas crises. Muito pelo contrário. É no dia mais difícil que Deus está mais perto de você. Elias sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Senhor, me tira, eu não quero viver mais. Volta lá, é o 4 mesmo, né? Isso. Eu quero morrer, eu não quero viver. Ele chegou a um estado emocional de total esgotamento, que ele falou, eu não quero viver mais. Chega! E a gente pensa que Deus faz é se afastar porque a gente está sendo incrédulo. Não, Deus não se afastou dele. Muito pelo contrário, ele o alimentou. Logo depois, no versículo 5, passa por 5, ele deitou e dormiu. Porque depois de um esgotamento emocional, a única coisa que a gente quer fazer é dormir, para ver se a vida passa mais rápido. A gente não quer ver a vida. Ele deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia aparecer anjo do Senhor, é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Não era um anjo qualquer que estava ali. Jesus foi alimentar ele. Sabe por quê? Porque quando você passa por crises exteriores, externas, Deus ele vai mandar corvos para alimentar você. Ele vai usar circunstâncias e pessoas para te abençoar. Mas, quando o seu problema é interno, é emocional, quando você está depressivo, quando você está desanimado, Ele vai vir pessoalmente cuidar de você. Ele nunca vai te abandonar. A sua crise, o seu medo, a sua tristeza não está afastando Deus de você. Muito pelo contrário, Deus está mais próximo do que você imagina. Você só precisa olhar para Ele. Você só precisa permitir que Ele demonstre o amor dEle por você. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo caído, nós vamos ser atacados constantemente com desânimo. Mas todos os dias você precisa lembrar que mesmo que as circunstâncias estão contra você, lembre todos os dias, eu sou amado do Senhor. O Senhor me ama e Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. O Senhor não é o seu inimigo, Ele é o seu aliado. E no dia mais triste, no dia mais sombrio da sua vida, é o momento em que Ele vai demonstrar a sua misericórdia e o seu amor por você. Amém? No seu dia de maior fraqueza, no seu dia onde você falhou em todas as áreas, você está se sentindo um lixo, Deus não virou as costas para você. Ele está estendendo as mãos para você. E Ele fala para você lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não tem problema nem com a sua falta de fé. Porque até quando a sua fé falha, Ele continua amando você. Você pode dizer amém? Então, não perca o senso da presença de Deus. Logo depois que ele comeu, volta lá é isso mesmo, o 8. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, quando você está desanimado, qual que é o caminho que Deus leva para fortalecer e reanimar você? É alimentando você. O pão aqui representa o alimento, a palavra. A palavra de Deus fortalece você. Então, quando você está desanimado, volte para a palavra, vai ouvir pregações, vai ler a Bíblia, vai buscar aconselhamento. Não se afaste, não deixe de ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você. É o pão que alimenta você. E Jesus falou que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, por ele viverá. Então se alimente. Se você tem estado desanimado, se alimente do pão vivo do céu. Cristo é esse pão. Ele é a palavra
que fortalece você. Amém? E ele foi então para Horebe. Só que, mais uma vez, o Senhor não falou nada. Porque sempre que ele ia para algum lugar, Deus dava a direção para ele. E aqui Deus não tinha falado nada, ele levantou por conta própria e foi. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que faz aqui, Elias? Por que Deus chega lá nele e pergunta o que ele estava fazendo lá? Porque Deus não tinha mandado ele para lá. Elias foi por conta própria. Por livre e espontânea vontade. Deus não tinha direcionado ele para lá. Tanto que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? E aqui vai uma outra coisa para você. Aí ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Por isso que ele estava lá, amuado dentro da caverna. Mas não era a vontade de Deus que ele estivesse lá. Mas Deus estava lá com ele ainda assim. Sabe o que isso me faz lembrar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Se você for olhar o salmista, lá no Salmo 23, ele fala, né, que os primeiros versículos é Deus que guia ele para pastos verdejantes, é Deus que guia ele para águas tranquilas, é Deus que refrigera a alma dele. Mas quando ele chega no versículo 4, ainda que eu ande, não foi Deus que direcionou, ele foi por conta própria. Algumas pessoas acreditam: não, se você fizer as coisas por sua escolha própria, Deus não tem parte com você. É mentira. Ainda que você, por conta própria, ande pelo vale da sombra da morte, ele vai estar lá com você. Não quer dizer que ele apoia, mas ele vai estar lá para te socorrer. Ele foi sozinho, por conta própria. Pode voltar para lá. Por conta própria para a caverna, para se esconder. Ele queria se isolar. Porque quem está desanimado quer isolamento de tudo e de todos. Deus não queria ele lá, mas Deus foi lá atrás dele. O que você está fazendo aqui, Elias? Acho que é o 11, não? Não, é o 18, 19. Capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Versículo 8. 9. Isso. Agora o 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois disso, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então tem algumas manifestações ali extraordinárias na frente dele. Primeiro um vento forte derruba tudo. Depois o fogo. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus falou com ele novamente. No silêncio. No cício suave. Quando você acalmar a sua alma, Deus vai falar com você. Enquanto você estiver angustiado, atribulado, Ele vai estar lá com você. Mas você não vai conseguir discernir a voz dele, porque a sua alma está atribulada. Acalme primeiro o seu coração, que você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? Quantos estão compreendendo? E Deus chama ele para fora. Chamar para fora a caverna. O que a caverna pode representar? A caverna é o lugar, o seu esconderijo que você escolheu por conta própria. Quando você deixa de fazer o Senhor o seu esconderijo, como diz no Salmo 91, e você decide fazer o seu próprio esconderijo, quando você está desanimado, quando você não quer mais saber de nada, você vai criar o seu próprio esconderijo, você vai entrar na sua caverna. A caverna do desânimo, a caverna da amargura, a caverna da depressão, da tristeza. É uma caverna, é um cativeiro escuro, onde você não vê saída. Mas o Senhor foi lá e chamou ele: vem para fora que eu quero falar com você. Sai da caverna. Amém, irmãos? Deus está chamando você essa noite. Talvez você pode ter entrado numa dessas cavernas de amargura, de tristeza, de justiça própria. Olha qual foi a resposta do Elias. Mais uma vez, versículo 14.
Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Primeira acusação, ele começou a acusar. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, primeiro. Segunda acusação, derrubaram os teus altares. E terceiro, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele se sentiu sozinho, só que a visão dele estava errada. Porque quando você está desanimado, você sempre vai se sentir sozinho. Todo mundo esqueceu de você, todo mundo virou as costas para você. Tudo isso é uma projeção que o inimigo põe dentro de você, para você se sentir amargurado. Elias provavelmente estava amargurado. Por quê? Olha qual foi a resposta de Deus. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Elias estava dizendo: sobrou só eu, todo mundo se desviou. E Deus falou: não, volta lá que tem 7.000 que eu conservei. Então quando você está desanimado, na verdade uma das causas do desânimo é você olhar somente para aquilo que você tem feito. Elias, ele também desanimou porque ele se sentiu injustiçado. Quando você olha, começa a criticar demais as pessoas que não estão fazendo, só você está fazendo, você vai desanimar. Foi assim com Marta, contra a própria irmã Maria. Ela falou: só eu que estou fazendo, manda os outros fazer também. Nessa igreja só eu trabalho. Se você pensa assim, querido, você vai desanimar uma hora. Se você olha para aqueles que não estão fazendo e fica achando que só você faz, você vai desanimar, porque o seu coração vai se encher de amargura. Também eu não vou fazer mais nada. Essa é a consequência de pessoas assim. Presta atenção. Deus, ele levanta pessoas para fazer a sua obra. Nunca vai faltar ninguém para fazer a obra de Deus. Se tem pessoas não querendo fazer, Deus vai levantar outros. Não se preocupe, faça o que Deus mandou você fazer. Amém? Muitas vezes nós enfrentamos problemas porque falta líderes, mas vai chegar o dia que vai ter fila de líderes para liderar a célula. Às vezes você está lá na sua célula, cadê o povo que não veio? Vai chegar o dia que não vai ter cadeira o suficiente para receber todo mundo na sua célula. Amém? Você crê nisso? Mas tome cuidado. Não se encha de justiça própria, achando que só você faz. Outra coisa, na hora do desânimo, não caia na tentação de achar que você é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Diga: ninguém é insubstituível. Ninguém. Elias falou: só fiquei eu só. Ele estava desanimado, ele não queria mais. O que Deus falou para ele? Volta então e unge outro profeta no seu lugar. Você não quer? Então tudo bem. Todas as vezes que você acha que você está fazendo mais do que deveria, que você não está sendo reconhecido o suficiente, você vai desanimar. Sabe qual que é um outro segredo para você também não desanimar das coisas? É sempre ter no seu coração um senso de gratidão, de privilégio. Amém? Você é um privilegiado de estar na obra de Deus. Nós somos gratos de ter você, mas você é um privilegiado de estar na obra de Deus. Nós somos gratos de ter você na nossa equipe, mas você é um privilegiado de fazer parte dessa equipe. Eu sou grato pela igreja que o Senhor tem nos dado, mas eu sou um privilegiado. Todo domingo eu agradeço ao Senhor, obrigado, porque nós temos uma igreja abençoada, poderosa. Nós temos uma igreja mais do que nós merecemos. Eu sou grato porque o Senhor me escolheu. Eu não tenho mérito nenhum. Mas todas as vezes que você achar que está fazendo demais, só você é que ora mais nessa igreja, só você é que faz mais, você vai desanimar. Só eu que faço as coisas aqui nessa casa, só eu que tomo conta dessa casa, você vai desanimar. Não caia nessa tentação do inimigo. Não é só você. Deus colocou outras pessoas do seu lado. Amém? Não caia nesse erro de achar que depende de você, porque não é. Não depende de você.
Glória a Deus porque tem você, mas se não tiver, Deus vai levantar outro. Diga amém por isso. Não, é só eu que sustento essa casa. Amém, você é um privilegiado. Mas se não fosse você, Deus ia suprir a sua família do mesmo jeito. Se você acha que você é insubstituível, você vai desanimar. Não permita essa tentação entrar no seu coração. Sempre tenha um senso no seu coração de que você tem mais do que você merece. O seu casamento é mais do que você merece. Amém? Você é o privilegiado de ter essa pessoa. Você é o privilegiado. Você é o beneficiado dessa história. Amém? Quem ganhou na loteria foi eu quando eu casei com a minha esposa, não foi ela. Eu sou o abençoado. Eu sou o privilegiado. Eu que recebi uma igreja maravilhosa. Eu que sou abençoado. Eu tenho uma equipe extraordinária. Se não fosse a equipe que nós temos, nós não teríamos uma igreja desse jeito aqui, um prédio abençoado e bonito desse jeito. Se não fosse a equipe que Deus nos deu, nós não teríamos uma igreja tão intensa como nós temos. Se não fosse a equipe abençoada que Deus nos deu, nós não teríamos uma casa cheia como nós temos hoje. Deus nos deu uma equipe abençoada. Você precisa dessa pessoa, olha para ela aí, para o seu lado, você precisa dessa pessoa. Não, pastor, eu tenho vergonha de olhar para o lado, mas você precisa dela. Você é o privilegiado da história. Se você pensa ainda que se não fosse você, as coisas não estariam do jeito que está, coitado de você. Você precisa mudar o seu coração. Você vai desanimar. Você vai se frustrar. É porque se não fosse Deus, você não teria o que você tem hoje. Se não fosse Deus que tivesse escolhido você, alguém improvável, você não estaria no propósito dele. Mas se você acha que não vale a pena, não se preocupe. Deus colocará outro no seu lugar. Foi assim que ele fez com Elias. Mesmo desanimado, Deus ainda mandou Elias voltar e ungir 2 reis e um profeta para suceder o ministério dele. Porque ele não quis. Se ele quisesse continuar, ele teria continuado. Ele teve um final glorioso, ainda foi levado numa carruagem de fogo, foi glorioso. Mas se ele quisesse ter ido mais além, eu creio que Deus talvez tivesse feito mais coisa através dele. Mas ele não quis. Deus encerrou então. Entenda, Deus chamou você para um propósito. Não desista desse propósito. Porque é um privilégio fazer parte desse propósito. Amém? Lembre-se sempre. Está todo mundo me ouvindo? Não é Deus que precisa de você. Nunca esqueça disso. É você que precisa dele. E na sua infinita misericórdia, ele escolheu você. Para te amar, para te fazer filho e para te abençoar. É muita graça. Não esqueça disso. Amém? Diga, eu não sou insubstituível. Amém? Você é uma grande bênção. Nós não queremos perder você, jamais. Mas ninguém é insubstituível. Se amanhã eu enlouquecer e falar, eu não quero mais ser pastor, quero fazer outra coisa da vida, vai ser uma grande perda talvez, para muitos. Mas Deus vai colocar outro, mais abençoado ainda no meu lugar. Quem está perdendo sou eu. Ninguém é insubstituível. Ah, se eu não estivesse aqui, essa obra já teria acabado. Pobre coitado. Se não fosse eu na minha família, eu não sei o que seria desse povo. Talvez seria mais alegre, porque senão não atazanaria tanto a cabeça deles. Não seja condenador. Seja amoroso. Você é um privilegiado. Então, se você tem passado por momentos de desânimo, há um caminho de cura de Deus para você. E esse caminho é sempre no Senhor. Não é pelos seus próprios meios. Se você está desanimado, parar não resolve o seu ânimo. Vai piorar ainda mais. Se você está cansado emocionalmente, se for fisicamente, tira uns dias de folga que resolve. Mas se você está cansado emocionalmente, parar não vai resolver. Você precisa se alimentar do Senhor, que o ânimo vai voltar. Você precisa começar a falar dentro da sua casa
as verdades do Evangelho, da graça de Deus, que o ânimo vai voltar. Você perdeu o ânimo de ler a Bíblia, não desista, vai sem vontade mesmo, que o ânimo vai voltar. Você perdeu o ânimo de orar, não pare, vai sem vontade mesmo, que o ânimo vai voltar. Você está sendo paralisado pelo medo, vai com medo mesmo, que o medo vai sair de perto de você. Mas não pare de falar, não pare de declarar, não desista daquilo que Deus sonhou para você. Se você se encontra essa noite em uma caverna de amargura, de tristeza, de desânimo, o Senhor quer chamar você para fora essa noite. Fique de pé onde você está. Quantos foram abençoados com essa palavra? Mas ainda não acabou, nós vamos orar por você agora. Clama Jesus para mim. Quero orar por você. Feche os seus olhos.